CBF ajudando o Botafogo, coisa rara, hein? E o Glorioso toma uma atitude muito nobre. Mais informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Peço pra você, humildemente, que deixe o seu like. Tem um botão de like aqui embaixo e eu peço pra você que deixe o seu like. A meta de likes é alcançar a marca histórica de 1000 likes, beleza? E eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração, beleza? Então deixe seu like, comente bastante também da onde você está nos assistindo, de toda parte do Brasil e também do mundo. Tem torcedor do Glorioso, então quero que você deixe aqui também o seu comentário, ajuda demais o nosso trabalho, beleza? Agora, sem mais delongas, informações do Botafogo. O Botafogo e o Cruzeiro empataram em um jogo treino, né, no estádio Newton Santos. Os dois times se preparam para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que tem estreia marcada para o dia 29 contra o Palmeiras no Allianz Parque. Uma pausa, um ponto aí. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, inclusive perdeu para o Corinthians na noite deste domingo por 1-0, gol do Yuri Alberto. E o que isso tem a ver, o que isso pode também mudar no calendário do Botafogo? Há uma reunião, há também uma briga nos bastidores entre a FPF e também a CBF. Muito por conta que a final do Campeonato Paulista está marcada para o dia 27 desse mês de março. E a estreia contra o próprio Botafogo vai acontecer no dia 29. Então, 48 horas de diferença. Então, o Palmeiras vai até a CBF para buscar mudar, adiar também essa estreia, podendo ir para o dia 30 ou até para o próximo, até para o dia 31 de março, na segunda-feira. Então, tem essa mudança podendo acontecer também no calendário do Glorioso. Beleza? E aí, Botafogo ontem jogou cerca de 60 minutos com os seus titulares. E aí, dentro desses 60 minutos, nesse jogo treino, venceu a equipe do Cruzeiro por 3-2. Um golaço ali do Savarino, ele que fez 2 gols, o outro gol também foi do Igor Jesus. O teste foi realizado de portões fechados e sem a presença da imprensa. A gente não pôde acompanhar sequer 15, 10 minutos, nada dessa atividade, totalmente fechado, sendo comandado pelo técnico Renato Paiva. O Botafogo, de fato, segundo algumas fontes, o Botafogo ganhou essa partida ali durante 60 minutos. Depois teve muitas mudanças, tanto da equipe do Botafogo também, quanto da equipe do Cruzeiro. E aí, nesse terço da atividade, o Cruzeiro venceu por 1-0. Os gols, quem marcou também do Cruzeiro foi o Dudu, Wanderson e o Marquinhos. Então é isso. Essa foi a atividade que aconteceu no estádio Newton Santos. Lembrando que no próximo dia 22 de março, também no estádio Newton Santos, vai acontecer um amistoso marcado entre Botafogo e Coritiba no Tapetinho, e aí sim, com portões abertos, aí sim também com a torcida liberada, e você vai acompanhar tudo aqui com toda repercussão, e também nós vamos cobrir, o BTB Esporte está sempre em todos os lugares, mais uma vez em cima do lance. No dia 22 tem um amistoso entre Botafogo e Coritiba. É isso, pedi para você deixar o seu like, o like é importante, comente também o que você espera dessa equipe que vai fazer a estreia no Campeonato Brasileiro e vai até São Paulo, vai visitar a equipe do Palmeiras, da Leila Pereira e também do Abel Ferreira. Dito isso, vou ser muito sincero, desde que entrou para o futebol brasileiro, trazer até uma informação, a CBF aí, é difícil, mas vai ajudando o Botafogo. Textor fez diversas críticas, ele foi muito criterioso e fez muitas críticas ao Edinaldo, né? O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, que por sua vez processou na justiça por conta das reclamações do empresário à arbitragem do Campeonato Brasileiro lá em 2023. Agora, novamente, houve uma reaproximação. Textor ressaltou e também declarou o seu apoio à candidatura de Edinaldo Rodrigues à reeleição como presidente da CBF. E ele também entrou ali numa importante discussão sobre racismo e também tudo que aconteceu com o Luiz
do Palmeiras na Libertadores lá, Sub-20, que inclusive está tendo até os seus capítulos finais entre Flamengo e o próprio Palmeiras, e também falou sobre Leila Pereira, o presidente do Clube Alviverde, sobre a ideia de levar os clubes brasileiros para a CONCACAF. Então, um ponto. Textor saiu em defesa também do que a Leila Pereira falou e conversou isso com o próprio Edinaldo Rodrigues sobre uma possível saída do futebol brasileiro da Conmebol e ir para a CONCACAF. Eu acho isso muito difícil, com certeza o Brasil receberia até algumas sanções ali, eu acho muito difícil isso acontecer. Um ponto que eu vejo que a CBF ajudou o Botafogo é colocar o acionista do Botafogo, majoritário da SAF do Glorioso, como um dos responsáveis. Ele foi convidado para compor um grupo, tá? Ser um dos presidentes ali da comissão de combate à manipulação de resultados. Isso é muito importante porque no ano de 2023 o Textor foi muito claro e muito contundente em suas entrevistas e ele mesmo pagou do próprio bolso uma empresa para fazer auditoria sobre tudo que aconteceu naquele campeonato. E é claro, segundo a auditoria de uma empresa americana, ficou claro e nítido manipulações de resultados em jogos envolvendo times como o do Palmeiras, quanto do São Paulo. Isso é uma discussão infinita. Mas agora o Edinaldo parece que deu ouvidos ao John Textor e colocou ele como um dos presidentes, um dos representantes ali dentro desse comitê, desse grupo, para combater também a manipulação de resultados. E aí eu quero saber para vocês se isso é de fato uma boa notícia ou não. Agora vamos falar sobre a atitude nobre. Atitude nobre também do Botafogo. Hoje, técnico do Juventude, o Fábio Matias teve um papel importante na campanha da Copa Conmebol Libertadores. Isso porque o Botafogo entrou na fase de pré-Libertadores naquela ocasião e precisou passar pelo Aurora da Bolívia e também pelo Bragantino, clube também brasileiro. E aí, naquela altura, o Botafogo não tinha técnico. E o Fábio Matias, hoje técnico da equipe profissional do Juventude, teve que passar por toda essa fase. Ele conseguiu tirar o Botafogo de uma pré-Libertadores e colocar de fato numa fase de grupos. E o Botafogo até hoje é a única equipe da história da competição a sair de uma pré e chegar numa final e vencer o tão sonhado título da Libertadores. Então o Botafogo entregou uma medalha também para o Fábio Matias, fez ali uma nota também com muito carinho também para o treinador que fez parte desse elenco, fez parte também dessa campanha histórica do Botafogo. Beleza? Uma última informação aqui sobre o mercado da bola. Quase um mês depois de ser anunciado, o atacante Matheus Nascimento fez a sua estreia pela equipe americana, né? Ele que está emprestado ao Los Angeles Galaxy e estreou neste domingo vestindo a camisa número 9 no empate de 1-1 contra o Portland Times, também da MLS, né? Ele não participou do gol, mas o atacante de 21 anos, entrou aos 28 minutos do segundo tempo e fez a sua estreia. Ele que está emprestado, ele que tem uma das maiores multas rescisórias da história do Botafogo, o Glorioso também espera fazer uma grana a mais, um dinheiro a mais numa futura venda do jogador. Beleza? E parece que a paz entre John Textor e também Edinaldo está totalmente ajustada. O mandatário alvinegro foi em seu site oficial e declarou apoio ao presidente da CBF. A eleição para a Confederação Brasileira de Futebol vai acontecer ainda neste mês, um dia antes da partida entre Brasil e Argentina. Ele convocou. Edinaldo foi esperto. Quando ele viu que o Ronaldo, que era seu opositor, não vai mais participar, ele teria um ano para a convocação da eleição entre março desse ano e março do ano que vem. Ele fez a convocação, provavelmente ele será candidato único e deve vencer por aclamação e continuará à frente da CBF. Uma das poucas vezes que eu não concordo com o Textor, né? Eu não acho o mandato do Edinaldo bom e continuarei não achando ele bom para o futebol brasileiro. Vou ler aqui algumas aspas importantes do John Textor em relação
a esta continuidade do Edinaldo como presidente da CBF, mas é aquele detalhe, se você não pode vencer o sistema, você tem que se unir ao sistema. Eu vejo muito sobre isso, né, em relação ao John Textor. Como o Edinaldo vai continuar à frente da CBF pelos próximos anos, o importante para o Botafogo é o quê? Que ele continue, mas com uma boa relação. Não adianta você ser contrário a quem está à frente. Entendo o motivo do John Textor ter dado esse apoio ao Edinaldo, mas continuo eu, Thiago Franklin, achando que o Edinaldo faz um mal terrível para o nosso futebol. Nem sempre a gente vai concordar com as falas do John Textor, uma destas sobre o Edinaldo, não concordo, mas entendo o motivo de você ter buscado essa união com o presidente da CBF. Hoje, no final da manhã, o John Textor postou um longo texto falando que ele está apoiando o Edinaldo Rodrigues. Vou ler aqui alguns trechos das falas do responsável pela SAF alvinegra. Entre os pontos, o Textor falou que teve uma excelente conversa com o Edinaldo Rodrigues, ressaltou a importância da luta contra o racismo, falou sobre a ideia da Leila em relação aos clubes brasileiros irem para a CONCACAF e acenou ali uma bandeira branca em relação aos problemas que ele teve com o futebol brasileiro, principalmente com o Edinaldo Rodrigues. Vou ler trechos que, na minha opinião, são importantes das falas do John Textor. Mais de um ano atrás, eu defendi a mudança na CBF para abraçar o futuro de oportunidades no futebol brasileiro. Como um clube, pedimos à CBF para se comunicar conosco e outros clubes para compartilhar sua visão de futuro e nos fornecer indicações claras de suas lideranças. Era realmente ambiciosa para enfrentar os grandes desafios do nosso jogo. Além disso, pedimos à CBF para dar a todos nós a confiança de que o futebol brasileiro poderia retomar o seu devido lugar como líder global no esporte e na governança. Estou feliz em informar que a mudança pode vir de dentro. E essa mudança certamente está chegando à CBF, para benefício de todos. No último ano, em grande parte porque o nosso Botafogo pôde participar de grandes competições de Copa, conheci Edinaldo Rodrigues em um nível mais pessoal. Brinquei com ele ontem que nossa relação foi legitimamente firmada nos pódios e que meu carinho por ele cresce a cada vez mais que ele coloca uma medalha no meu pescoço. À medida em que nos conhecemos, entendo que ele não é um homem que um dia desafiei tão publicamente durante nossa dificuldade em 2023. Na verdade, ele também se importa profundamente com uma série de questões que são extremamente importantes para o Botafogo. E ontem tivemos uma conversa maravilhosa sobre como trabalhar juntos para enfrentar esse quesito. Sobre racismo, o Textor falou o seguinte: compartilhei com o Edinaldo nossas profundas preocupações e aquelas dos donos de clubes ao redor do mundo que me contataram depois de ver o vídeo inspirador e de partir o coração do Luigi do Palmeiras, revelando nas emoções mais cruas o que deve ser vítima do crime de racismo. Colocou crime em letras garrafais. Claro que todos nós sabemos que o racismo é um problema enorme, mas muito de nós, em nossas vidas ocupadas, estamos agora emocionalmente impressionados com a coragem desse jovem, que exigiu através de suas lágrimas nossa ação imediata. Por que demoramos tanto para agir e como podemos deixar esse jovem e muitos outros se sentirem assim, já que ele está apenas fazendo o seu melhor para crescer e se desenvolver e fazer uma contribuição para a sua comunidade. Eu sei que o Luigi não começou naquele dia, com o objetivo de acordar o mundo novamente para o crime de racismo. Ele estava apenas tentando ganhar uma partida de futebol com seus amigos em seu clube favorito, mas ele acordou o mundo e devemos nos solidarizar com ele, com o Palmeiras e com todo o Brasil, enquanto amplificamos a mensagem do Luigi para o mundo. Então ele falou sobre o caso do racismo do Luigi e colocou o Botafogo como um clube que vai ajudar nesta luta, nesse crime bárbaro que é o crime do racismo. Falou também sobre a manipulação de resultados. Edinaldo também deixou claro que está comprometido em limpar o jogo de futebol e enfrentar a pandemia de corrupção, que é tão comum globalmente, enquanto descobrimos que também existe no Brasil. Embora seja um trabalho em todos os lugares, o Brasil é um dos poucos países que está mostrando verdadeira liderança para acabar com a manipulação de partidas. E Edinaldo sabe da importância da CBF em manter esta questão em foco. As audiências do Senado expuseram esse problema muito bem, levando até mesmo à prisão significativa e mais oportunidade de descobrir a verdade, mas a CBF que ficará para fazer o trabalho real, quando as audiências públicas terminarem. Nesse outro trecho, quando ele fala sobre a globalização do futebol brasileiro, ele cita
a Leila Pereira, quando ela disse, né, o futebol brasileiro não é tão valorizado na Conmebol. E ele coloca o seguinte sobre a Leila: fiquei tocado essa semana pelos comentários de Leila Pereira, que descaradamente nos encorajou a considerar a adesão à CONCACAF como uma ideia para elevar a visibilidade global e poder comercial do futebol brasileiro. No início, pensei que ela estava apenas sendo provocativa, ao mesmo tempo em que exigia atenção para questões imediatas e importantes. Tendo acabado de ganhar a Copa Libertadores, parecia a última coisa que deveríamos considerar no Botafogo. Nós realmente apreciamos tudo que a Conmebol fez pelo futebol na América do Sul. Mas então comecei a ouvir pessoas dos Estados Unidos, no México e na Europa sobre a incrível força no futebol que poderia ser criada se todas as Américas se alinhassem como um par contrabalanceador e respeitado com a Europa. Apesar do incrível apoio dos torcedores e do poder comercial que temos nas Américas, não somos respeitados na Europa. Não estamos administrando nossos clubes, nossas federações, nossas ligas e nossas propriedades de mídia para competir adequadamente com a Europa. Então, não estamos ganhando respeito na Europa. Aí ele falou assim, brincando com a Leila. Então, Leila e eu sempre gostamos de chamar um ao outro de loucos, um argumento há muito esquecido. Mas esse pensamento ousado não é louco. O Brasil enfrentará muitas dessas oportunidades para inovar e crescer. A poderosa participação do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, sediada nos Estados Unidos, é apenas um começo dessa oportunidade. E precisamos de grandes líderes para realmente abraçar novas ideias, para evoluir e crescer. Fiquei muito satisfeito em ouvir de Edinaldo, enquanto discutíamos até mesmo as mais loucas dessas novas ideias, que ele é um homem que está pronto para abraçar a mudança e contribuir para a evolução do nosso jogo. Conclusão: fiquei muito impressionado com a confiança que o Edinaldo apresentou suas ideias e suas crenças. Muitas dessas suas visões coincidem com as nossas ideias e ambições no Botafogo. Declaro formalmente que o Botafogo apoia a candidatura de Edinaldo Rodrigues à reeleição como presidente da CBF. Deste dia em diante, caminharemos juntos em apoio ao futebol brasileiro. Como eu falei no início desse vídeo, o Textor viu que não teria também outro candidato à presidência da CBF, conversou com o Edinaldo e agora cabe ao presidente, que deve ser reeleito de maneira unânime, que ele realmente mude o nosso futebol. Tef, você acredita que o Edinaldo mude o futebol brasileiro? Não acredito. Mas estas foram as falas do John Textor em relação a esse apoio que ele dará à candidatura do Edinaldo. O Botafogo vai votar favoravelmente ao Edinaldo e agora vamos ver o que vai acontecer com o nosso futebol. Mas eu queria voltar num termo que você usou, que ele é fundamental no capitalismo: lucro. Você disse agora há pouco, olha, a gente tem que buscar o lucro, tem que dar lucro, tem que funcionar. Você acredita que o futebol brasileiro dará lucro, dará retorno para os corajosos que nesse momento estão tendo a audácia de investir em SAFs, em colocar o seu recurso, na maioria das vezes recursos privados, de investidores privados e não de grandes fundos? Sim, acreditamos nisso, principalmente porque a gente olha para fora e enxerga exemplos pelo mundo onde clubes que de fato dão retorno, entregam um resultado financeiro positivo e dessa forma entregam um retorno para os investidores. Mas tudo depende de como o setup do futebol se adapta nessa nova fase pós-SAF, com potencial de liga, numa competição global por audiência. Antigamente, a gente tinha uma audiência muito localizada. Hoje, a propagação da imagem ela é enorme. E por que não competir com o futebol espanhol? Por que não competir com o futebol inglês? Como produto. Tudo isso vai fazer com que a gente possa se beneficiar de mais receita, e os clubes com mais receita, com mais capacidade de investimento, e por aí vai. Na nossa visão, o futebol brasileiro tem todos os elementos para estar brigando de igual para igual com a Premier League, por exemplo. Tá? Falar sobre a formação da Liga no futebol brasileiro. Queria que você nos falasse como é que a XP está vendo essa tão necessária etapa para o nosso futebol. Primeiramente, João, todo o time CNN, obrigado pelo convite para estar aqui, ter a oportunidade de falar de um tema tão relevante hoje no país. Acho que a gente, de quem
histórico de quem está há mais de 2 anos trabalhando nessa operação. Acho que tem alguns clubes há muito mais tempo trabalhando em prol dessa nova liga. Acho que a gente nunca teve tão empolgado com, de fato, a criação de uma nova liga aqui no Brasil. Acho que os clubes de ambos os grupos, Libra e LFU, têm dado sinais e demonstrado que estão lutando em prol dessa unificação. Acho que ambos os lados entenderam o valor que tem a criação desse novo produto, o estabelecimento de regras que, de fato, aprimorem esse produto como um todo. Então, acho que alguns sinais recentes, como na primeira divisão, a negociação já conjunta de ambos os blocos, Libra e LFU, dos direitos de betting, dos direitos internacionais. Na Série B, a gente tem uma negociação conjunta já, Libra e LFU, dos direitos de mídia da Série B. Então, acho que tudo isso demonstra como os clubes estão, de fato, agora empenhados em de fato, gerar essa unificação e criar um novo produto de liga no Brasil, né? Muitas vezes, quando a gente fala que vai ser a liga, que de fato seria isso, é de fato você criar um novo produto, um novo campeonato, em substituição ao Campeonato Brasileiro, que seja detido pelos clubes, organizado pelos clubes e que tenha todas as amarras e incentivos para, de fato, crescer isso, como a gente viu em outros mercados. Então, quando a gente olha isso para a Europa, principalmente Premier League e a La Liga, a Liga Espanhola, a gente observa que movimentos pós-criação de liga foram muito favoráveis aos clubes, com incremento de receitas, melhorias de infraestrutura, aumento de engajamento dos torcedores, que a gente espera que também venha aqui para o Brasil, que hoje é um país que tem todos os atrativos necessários para os investidores estrangeiros virem para cá, adquirirem suas SAFs, terem participação em clubes, e acho que a Liga vai ser o grande destravador ainda mais de valor para esses clubes. Tem muita gente dizendo que o modelo Libra, Liga Forte União, isso é irretornável. Esses dois blocos continuarão existindo, mas que a gente está caminhando por que seria a criação de uma Superliga, uma entidade acima dos dois blocos ou das duas ligas que se tornariam subligas nesse processo. A XP acredita que esse talvez seja um caminho? João, esse é um dos modelos que podem estar sendo estudados, acho que tem outros modelos também, e acho que independente do modelo que se vier a utilizar para consolidar essa liga, para consolidar os dois grupos, os clubes, a indústria e o torcedor só tem a ganhar com esse movimento. Então, acho que independente de como for feito, a gente, como XP, vai trabalhar para ser feito, porque a gente acredita no impacto que isso vai ter e no quanto de valor vai destravar na indústria brasileira. Acho que a gente hoje tem uma indústria muito atrativa, a gente é um país continental, a gente tem um track record de desenvolvimento de jogadores aqui no Brasil invejável, a gente tem Casa de Pelé, de Neymar, de tantos outros grandes jogadores. A gente tem uma população passional que ama o futebol, vê isso como prioridade em muitas casas. Então, acho que a Liga ela vem para ser a cereja do bolo em todos esses fatores e, de fato, destravar esse valor, e, de novo, independente do modelo que foi escolhido. Nós estamos com aproximadamente 2 anos de atraso do que era a expectativa inicial para a formação de uma grande liga para a realidade de tempo que nós temos hoje. Vocês têm um tempo previsto para que essa perspectiva se torne uma realidade? Dentro da XP, quando vocês param para analisar como plano de negócios o futebol do Brasil, qual a curva de tempo vocês trabalham hoje para a formação da liga? João, eu diria que o nosso atraso ele é muito maior do que 2 anos. Quando a gente olha para os modelos europeus, e vamos dizer assim, o grande benchmark hoje da indústria de futebol, que é a liga inglesa, a Premier League, esse movimento foi feito lá em 1992. Foi quando os clubes da primeira divisão fundaram a liga própria deles, que era a Premier League. Então, acho que a gente está há muito tempo postergando essa discussão, e acho que agora, assim, acho que a gente está muito próximo. Eu não consigo te afirmar qual vai ser esse cronograma, quanto tempo vai demorar, mas o que eu posso dizer é que, do tempo que eu estive nessa operação até hoje, acho que a gente nunca esteve tão próximo e tão otimista com essa unificação. Ô Rodolfo, quando a gente fala de liga, aqui no Brasil convencionou-se muito a falar de bolo de TV, de divisão de cota de TV. Mas a liga vai muito além disso, porque a liga tem a mídia estática, né, as placas de publicidade nos estádios, a liga tem produtos, a NBA, por exemplo, vende todas as camisas para os mesmos patrocinadores, tem negociações envolvendo arenas, tem uma série de produtos a serem vendidos e negociados
numa liga, pelo menos nas experiências bem-sucedidas no mundo. Tá faltando um pouco aos clubes brasileiros enxergar o tanto de dinheiro que está ficando na mesa, enquanto eles focam apenas na questão da verba de TV? João, eu acho que é isso que tem feito destravar essa conversa de unificação de liga agora. Acho que os clubes, de fato, agora enxergaram o valor que tem na criação da liga, ex o bolo de direitos de mídia. Tudo esse restante que você citou, que vai desde regras de fair play financeiro, regras de gestão e transparência, que são essenciais para o Brasil, regras que você citou muito bem, de como melhorar esse produto. Acho que, de novo, trazendo aqui o paralelo com a Premier League, que é o grande benchmark desse mercado, lá você tem uma regra de gramado, uma regra de onde a câmara de transmissão fica, que faz você ter um padrão nas transmissões, que você veja o jogo e te dê vontade de ver o jogo. Quando você vê um jogo da Premier League, você sabe, ali é um jogo do campeonato inglês. Perfeito. Com 2 segundos, todo mundo identifica. Todas são verdes iguais, a câmera está posicionada no mesmo lugar. Então isso te gera mais audiência, te gera mais engajamento, e por isso que a Premier League é esse fenômeno que ela é hoje. Então eu acho que os clubes brasileiros entenderam o mérito ex a divisão do direito de mídia, dos direitos de mídia ali, daquela receita que você citou, e acho que isso que tem ajudado muito a gente conseguir caminhar nessa discussão hoje. Vocês são um banco de investimento, e banqueiro trabalha com número e trabalha com dinheiro. Quando vocês sentam na XP para fazer as contas do futebol brasileiro, quanto estamos deixando na mesa no momento sem a liga? Ou invertendo a lógica, criando a liga, a gente fala do incremento de quantos milhões ou bilhões de reais no futebol brasileiro? João, eu vou citar em termos proporcionais, porque é o que a gente tem em paralelo de outras ligas. Quando a gente olha o movimento que foi feito na La Liga, a Liga Espanhola, após a unificação dos direitos de mídia lá, tiveram um incremento da ordem de 50% a 90% de receita nos anos seguintes a essa centralização dos direitos. Portugal vai passar por esse mesmo processo em 2027, lá via decreto do governo, e algumas consultorias geraram estudos nessa mesma faixa, 56%, 60% de crescimento no base case deles lá. Então a gente acha que aqui no Brasil, dado todos esses fatores que eu citei, país continental, população passional, uma cultura de futebol única no mundo... Uma marca forte de futebol no mundo. Nós somos o único país 5 vezes campeão mundial. Assim, nós somos respeitados como o país do futebol lá fora. João, e trazendo outras receitas que os clubes hoje não veem, né? O que a gente citou agora há pouco. Hoje, por exemplo, a receita de name rights é uma receita que não passa pelos clubes. Receita que você pode vir a passar. Hoje, nossa venda de direitos internacionais ela é muito tímida. Você trabalhando melhor esse produto, talvez adequando um pouco o horário que você tem, claro, a questão do fuso horário com outros países, você começa a explorar mais a receita internacional. Então, assim, juntando todas as receitas, a gente acha que deve ser nessa ordem de grandeza. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Lissandro Lopes, que é o CMO da XP, para falar um pouquinho com ele sobre os patrocínios da XP. Mas vocês estão em duas mesas muito importantes. Vocês estão na mesa da NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, e da NFL, que é a liga de futebol dos Estados Unidos, do futebol americano. Dá para aprender muita coisa com essa turma para colocar na nossa liga aqui? Muito, João, muito, muito. A gente costuma sempre citar lá. Acho que eu fiz alguns paralelos com Premier League. Quando a gente fala de formatação de liga de futebol, acho que é o melhor case que a gente tem. Mas quando a gente fala de liga como um todo, de experiência do cliente, do consumidor, do torcedor, acho que essas duas ligas que você citou, junto com as outras ligas americanas, são de fato a referência global. Que já teve a oportunidade de ir a um jogo da NBA ou da NFL, entende o que eu estou falando aqui, de quanto entretenimento é aquilo lá. É muito além de esporte, é muito além de um jogo, é de fato um evento de entretenimento para quem está assistindo, quem está participando lá, com shows, com ativações dentro do estádio. Eu acho que a gente pode trazer isso para o Brasil para explorar ainda mais as receitas comerciais aqui. Então é isso, rapaziada. Já que você chegou até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes de notícias aqui do nosso fogão todos os dias pra vocês, pessoal. Rapaziada, você que ainda não é inscrito lá no canal BTB Esporte, canal do TF, corram lá, se inscrevam no canal deles, né, pessoal? Dê aquela moral. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!